Atenas. Atenas, na Grécia, com sua famosa Acrópole, passou a simbolizar todo o país no imaginário popular, e não sem motivo. Não só tem suas ruínas icônicas e o famoso Porto de Pireu, mas, graças a escritores antigos, sua história é melhor documentada do que a maioria das outras cidades-estados gregas antigas. A cidade começou como uma pequena comunidade da civilização micênica em c. 1700 a 1100 a.C. e cresceu em uma cidade que, em seu auge, foi associada ao desenvolvimento da democracia, filosofia, ciência, matemática, teatro e literatura e arte, e muitos outros aspectos da cultura e civilização mundial, incluindo os Jogos Olímpicos. A cidade foi incendiada na invasão persa de 480 a.C. e reconstruída pelo estadista Péricles em L. 495 a 429 a.C. e tornou-se a superpotência do mundo antigo por meio de seu formidável exército e riqueza. Caiu para Esparta após a Segunda Guerra do Peloponeso em 413 a 404 a.C., mas novamente reviveu para assumir uma posição significativa de liderança entre as cidades-estados, mesmo depois de ter sido conquistada por Filipe II da Macedônia em R. 359 a 336 a.C., em 338 AEC, antes da Era Comum, após sua vitória na Batalha de Queroneia. A cidade foi tomada como província de Roma após a Batalha de Actium em 31 a.C. e tornou-se a favorita de vários imperadores romanos, especialmente Adriano em R. 117 a 138 d.C., que contribuiu com fundos e projetos de construção para embelezá-la. Paulo, o apóstolo, é descrito no livro de Atos como pregando aos atenienses, e mais tarde se tornaria um importante centro de teologia cristã. Depois que a Grécia foi conquistada pelo Império Otomano em 1458, Atenas entrou em um longo período de declínio que só foi revertido no século XIX, depois que o país conquistou sua independência dos turcos em 1821. Reconhecendo a importância do passado na manutenção da identidade nacional, o governo concentrou-se nos esforços para restaurar e preservar monumentos e templos como o Partenon, bem como locais antigos como a Ágora. Hoje, Atenas é a capital da Grécia e um dos centros culturais mais visitados e conceituados do mundo. Liquidação antecipada e lenda. Evidência de habitação humana na Acrópole e, abaixo, na área ao redor da Ágora, remonta ao período neolítico com uma cultura mais avançada desenvolvendo-se claramente c. 5000 a.C. e, provavelmente, já em 7000 a.C. segundo a lenda, o rei ateniense Cécropes queria que a cidade recebesse seu nome, mas os deuses, vendo como era bonita, acharam que merecia um nome imortal. Um concurso foi realizado entre os deuses na Acrópole, com Cécropes e os cidadãos assistindo, para determinar qual divindade ganharia a honra. Poseidon atingiu uma rocha com seu tridente e, enquanto a água jorrava, ele assegurou ao povo que agora eles nunca sofreriam seca. Atena foi a próxima da fila e jogou uma semente na terra que brotou rapidamente como uma oliveira. As pessoas achavam a oliveira mais valiosa que a água, pois, segundo algumas versões da história, a água era salgada, como era o reino de Poseidon, e Atena foi escolhida como padroeira e a cidade recebeu seu nome. De acordo com o estudioso Robin Waterfield, este mito pode revelar eventos históricos há muito esquecidos. O nome grego antigo para Atenas é uma palavra plural, porque uma vez havia várias aldeias que se reuniram sob os auspícios da deusa Atena, as comunidades de Atena, por assim dizer. Se a divindade principal de uma dessas aldeias originais era Poseidon, o mito reflete sua derrota para Atena. O mito também foi usado, mais tarde, para justificar o status de segunda classe das mulheres atenienses, já que foram as mulheres de Atenas que escolheram o presente de Atena ao invés do de Poseidon. Assim segue essa justificativa, para afastar a ira de Poseidon da cidade, os nomes das mulheres foram não registrados em registros de nascimento como mães, o nome do pai da mulher foi dado, e as mulheres foram negadas a uma voz política e direitos cívicos fora de sua participação em atividades religiosas. Como o solo não era propício para programas agrícolas em larga escala, Atenas voltou-se para o comércio para sua subsistência e principalmente para o comércio marítimo através de seu porto de Pireu. O início do período micênico viu enormes fortalezas se erguerem por toda a Grécia, e Atenas não foi exceção. Os restos de um palácio micênico ainda podem ser vistos hoje na Acrópole nos dias atuais.
A Ilíada e a Odisseia de Homero, século VIII a.C., retratam os micênicos como grandes guerreiros e marinheiros que negociavam amplamente em todo o Egeu e no Mediterrâneo e região, e isso tornou-se motivo de orgulho para os atenienses que se consideravam descendentes diretos dos grandes heróis homéricos. Por volta de 1200 a.C., os povos do mar invadiram o arquipélago grego do Egeu pelo sul, enquanto, simultaneamente, os dórios desceram do norte para a Grécia continental. Enquanto os povos do mar fizeram incursões definitivas na Ática, a região continental ao redor de Atenas, os dórios contornaram a cidade, permitindo que a cultura micênica sobrevivesse, embora, como o resto da Grécia, pareça ter havido uma desaceleração econômica e cultural após essas invasões durante o colapso da Idade do Bronze. Os atenienses, posteriormente, reivindicaram para si um status especial, pois falavam jônio, em vez de dórico, grego e mantinham costumes que consideravam mais antigos, portanto, superiores aos de seus vizinhos. Solon e a lei. Os aristocratas ricos detinham o controle tanto da terra quanto do governo grego e, com o tempo, os proprietários de terras mais pobres tornaram-se escravizados, ou quase isso, por dívidas com os cidadãos mais ricos. Além disso, havia uma percepção de falta de consistência entre as outras leis da cidade. A primeira série de leis escritas para resolver esses problemas foi fornecida pelo estadista Draco, também dado como Drácon ou Drácon, em 621 a.C., mas foram considerados muito severos. A penalidade para a maioria das infrações era a morte, e assim o grande legislador Solon em RC 630 a 560 a.C., foi chamado para modificá-los e revisá-los. Solon, embora um aristocrata, criou uma série de leis que igualaram o poder político dos cidadãos e, ao fazê-lo, forneceram as bases para a democracia ateniense c. 594 a.C., antes da Era Comum. Solon também dedicou um esforço considerável para tornar as políticas de Atenas não apenas justas, mas também lucrativas. Ele legalizou a prostituição na antiga Atenas e tributou prostitutas e bordéis individuais. Como Atenas era um centro comercial popular e lucrativo, muitos jovens chegavam à cidade e procuravam os serviços de prostitutas, enquanto os jovens atenienses, que geralmente não se casavam antes dos 30 anos, recebiam os meios para ganhar experiência sexual correndo o risco de enfurecer o pai e os parentes masculinos de uma mulher virgem através do sexo pré-marital. Ao encorajar os rapazes a visitar as prostitutas, Solon difundiu uma fonte de rixas de sangue na cidade, uma vez que as moças de boas famílias eram consideradas proibidas a qualquer homem, exceto ao escolhido para ser seu marido. Depois que Solon renunciou ao cargo público, vários líderes de facções procuraram tomar o poder, e o vencedor final, Peisistratus em c. 528 a.C., reconheceu o valor das revisões de Solon e as manteve, de forma modificada, durante todo o seu reinado como um tirano benevolente. Seu filho, Hípias, RC 528-510 a.C., continuou suas políticas como corregente com seu irmão Hiparco, RC 528-514 a.C., até Hiparco ser assassinado por um caso de amor em 514 a.C. Os tiranicidas e a democracia. Hiparco foi atraído por um jovem chamado Harmodios, mas seus avanços foram rejeitados porque Harmodios já estava envolvido com outro homem, Aristogeiton. Hiparco não aceitou bem a rejeição e assim removeu a irmã de Harmodios de sua posição altamente visível e prestigiosa entre as mulheres do culto de Atena que participaram do festival panatenaico em homenagem à deusa. Como observa a estudiosa Sara B. Pomeroy, impedir que uma candidata participasse desse evento era difamar sua reputação. A remoção da menina por Hiparco equivalia a afirmar que ela não era virgem e insultar tanto ela quanto sua família. Harmodios e Aristogeiton assassinaram Hiparco durante o festival, foram capturados depois e executados. Depois disso, Hípias tornou-se cada vez mais paranoico e errático em seu reinado, que culminou na revolta ateniense de 510 a.C., que foi na verdade uma ação militar de Esparta sob seu rei Cleomenes e, RC 519, C 490 a.C., que foi convidado pelos atenienses para livrá-los de Hípias.
Depois, os atenienses, não querendo ser obrigados a Esparta, reescreveram sua história apresentando Harmodios e Aristogeiton como os tiranicidas que deram o primeiro golpe pela liberdade e restauraram os ideais democráticos da cidade. Na verdade, eles não fizeram nenhum dos dois, eles estavam simplesmente vingando um insulto pessoal. No rescaldo do golpe, e depois de resolver assuntos com várias facções, o estadista Clístenes, sexto século antes de Cristo, foi nomeado para reformar o governo e as leis. C. 507 a.C., ele instituiu uma nova forma de governo que hoje é reconhecida como democracia. Clístenes é considerado o pai da democracia ateniense, mas essa forma de governo era significativamente diferente de como a democracia é entendida nos dias atuais. Na democracia ateniense, apenas os cidadãos do sexo masculino de classe alta tinham voz política, privando mulheres, estrangeiros, é claro, os muitos escravos que compunham grande parte da população de Atenas. Mesmo assim, essa nova forma de governo envolvia diretamente os cidadãos nas decisões políticas, e mesmo aqueles que não podiam votar entendiam que as decisões estavam sendo tomadas agora por uma maioria de cidadãos informados e não por um tirano. A democracia ateniense proporcionaria a estabilidade necessária para fazer de Atenas o centro cultural e intelectual do mundo antigo, uma reputação que dura até a era moderna. Comentários do campo aquático. O orgulho que se seguiu ao amplo envolvimento na vida pública deu aos atenienses a energia para desenvolver sua cidade tanto internamente quanto em relação aos seus vizinhos. Acreditando-se descendentes de grandes heróis, e com heróis em seu meio como os tiranicidas, os atenienses entenderam que agora tinham a melhor forma de governo que deveriam encorajar em outros lugares, então eles decidiram incitar as comunidades gregas da Ásia Menor, então sob o controle do Império Aquemênida Persa, C. 550-330 a.C., a se revoltarem. As guerras persas. O Império Persa nessa época era liderado pelo imperador Dário I, o Grande, R. 522-486 a.C., que rapidamente esmagou a rebelião e então enviou uma força contra Atenas. Os persas foram derrotados na Batalha de Maratona em 490 a.C., perdendo mais de 6.000 homens para as táticas brilhantes do general ateniense Miltíades, L. 554-489 a.C., cujas perdas totalizaram apenas 192 soldados. Os militares persas eram considerados invencíveis nessa época e, portanto, essa vitória aumentou a já alta opinião dos atenienses sobre si mesmos. Em 480 a.C., no entanto, o filho e sucessor de Dário I, Xerxes, R. 486-465 a.C., reuniu o maior exército reunido no mundo até então e lançou uma invasão da Grécia, com Atenas como alvo principal, para vingar o insulto ao pai. Suas forças foram mantidas nas Termópilas pelo rei espartano Leônidas, d. 480 a.C., e seus famosos 300 guerreiros, mas, depois de derrotá-los e matá-los, a Grécia estava aberta à conquista. A marinha persa foi derrotada pelas forças lideradas por atenienses na Batalha de Salamina. No entanto, quando o general ateniense Temístocles, L. 524-460 a.C., o superou, e essa derrota foi seguida pelas batalhas terrestres de Plataea e Micale em 479 a.C., que expulsou os persas da Grécia e estabeleceu Atenas como uma superpotência. Notas do campo aquático. Este foi o melhor momento de Atenas. Temístocles foi o reconhecido salvador da Grécia, e a cidade agitou expressamente a bandeira do panhelenismo, tanto expressando o que era comum a todos os gregos quanto continuando a luta contra os persas. De origens obscuras, uma pequena e empobrecida cidade ascendeu ao poder e à proeminência. Sob Péricles, Atenas formou a Liga de Delos, ostensivamente para criar uma rede grega coesa entre as cidades-estados para evitar novos ataques persas. As outras cidades-estados pagaram ao tesouro da Liga de Delos e Atenas concordou em protegê-los contra a agressão persa em troca. Péricles usou o dinheiro da Liga para embelezar e fortificar Atenas. Sob sua liderança, a cidade ficou tão poderosa que o Império Ateniense poderia efetivamente ditar as leis, costumes e comércio de todos os seus vizinhos na Ática e nas ilhas do Egeu. A Idade de Ouro. Sob Péricles, Atenas entrou em sua Idade de Ouro e grandes pensadores, escritores e artistas floresceram na cidade.
Heródoto, LC 484 a 425 ou 423 a.C., o pai da história, viveu e escreveu em Atenas. Sócrates, LC 470 ou 469 a 399 a.C., o pai da filosofia, ensinado no mercado. Hipócrates, LC 460 a 370 a.C., o pai da medicina, praticou lá. Fídias, L 480 a 430 a.C., criou suas grandes obras de escultura grega para o Partênon na Acrópole e a estátua de Zeus em Olímpia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Demócrito, LC 460 a C 370 a.C., imaginou um universo atômico. Ésquilo, LC 525 a C 456 a.C. Eurípides, LC 484 a 407 a.C. Aristófanes, LC 460 a C 380 a.C. e Sófocles, L 496 a C 406 a.C. fizeram drama grego, tanto comédia quanto tragédia, famoso, e o poeta lírico Pindar, LC 518 a C 448 a.C., outra figura importante da literatura grega, escreveu suas odes. Esse legado continuaria quando Platão, L 428 ou 427 a 348 ou 347 a.C., fundaria sua academia fora dos muros de Atenas em 385 a.C. e mais tarde, Aristóteles, L 384 a 322 a.C., estabeleceria sua escola do Liceu no centro da cidade. O poder do Império Ateniense encorajou uma arrogância nos formuladores de políticas da época, que se tornou intolerável para seus vizinhos. Quando Atenas enviou tropas para ajudar Esparta a reprimir uma rebelião de Elot, os espartanos recusaram o gesto e enviaram a força ateniense de volta para casa em desonra, provocando assim uma guerra que vinha se formando há muito tempo. Mais tarde, quando Atenas enviou sua frota para ajudar a defender seu aliado Corfu, contra uma invasão coríntia durante a Batalha de Cibota em 433 a.C., sua ação foi interpretada por Esparta como agressão em vez de assistência, pois Corinto era um aliado de Esparta. Conclusão: a Primeira Guerra do Peloponeso, 431–404 a.C., entre Atenas e Esparta, embora envolvendo, direta ou indiretamente, toda a Grécia, terminou em uma trégua entre as partes envolvidas, mas Atenas foi derrotada na Segunda Guerra do Peloponeso e caiu de seu auge de potência. Desaparecidos o império e a riqueza da cidade, as muralhas destruídas, apenas sua reputação de grande sede de aprendizado, a filosofia e a cultura gregas impediram o saque da cidade e a escravização da população. Atenas lutou para se livrar dessa condição de estado sujeito, e com algum sucesso, até ser derrotada em 338 a.C. pelas forças macedonias sob Filipe II em Queroneia. Atenas foi então sujeita ao domínio macedônio até sua derrota pelos romanos em 197 a.C. na Batalha de Cinocefalae, após a qual a Grécia foi metodicamente conquistada pelo Império Romano. É uma homenagem à reputação duradoura de Atenas como um centro cultural que o general romano Sula, que saqueou a cidade em 87 e 86 a.C., massacrou o povo, destruiu a Ágora e queimou o porto de Pireu, sempre manteve sua inocência, alegando que ele havia ordenado a seus homens que tratassem bem a cidade e eles simplesmente não o atenderam. De acordo com o livro bíblico de Atos, São Paulo pregou aos atenienses no Areópago, a colina de Marte, elogiando seu interesse pela religião e falando sobre o novo Deus Jesus Cristo. Após a ascensão do cristianismo após sua adoção pelo Império Romano, Atenas tornou-se um importante centro para a nova fé e, no século VI d.C., as escolas pagãs foram fechadas e os templos destruídos ou convertidos em igrejas. A cidade foi saqueada por uma série de chamadas tribos bárbaras na Antiguidade Tardia até a Idade Média até ser estabelecido como o Estado Cruzado do Ducado de Atenas de 1205 a 1458, após a Quarta Cruzada de 1202 a 1204. Atenas se saiu bem durante esse período até ser conquistada pelo Império Otomano em 1458. Os turcos otomanos não respeitavam a cidade antiga e ela declinou constantemente sob seu controle. Depois que a Grécia conquistou sua independência dos turcos em 1821, Atenas reviveu novamente,
como havia feito muitas vezes no passado. Os esforços de restauração e preservação tornaram-se uma prioridade do novo governo, e a cidade foi restaurada a alguma semelhança de sua antiga grandeza. Nos dias atuais, o nome de Atenas ainda evoca à mente imagens do mundo clássico e as alturas da criatividade intelectual e poética, enquanto o Partenon na Acrópole continua a simbolizar a idade de ouro da Grécia Antiga e o melhor do que era.